O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, destes últimos domingos, nós estamos refletindo sobre o capítulo 6 do Evangelho de São João, que nos apresenta o pão da vida, o grande discurso do Senhor, o sermão a respeito do pão da vida. Há 2 domingos atrás, nosso Senhor havia multiplicado 5 pães e 2 peixes, dando de comer a mais de 5.000 pessoas. Após ter pregado, anunciado o reino de Deus o dia inteiro, Jesus se recusa a dispensar as multidões e convoca os seus discípulos para que eles mesmos providenciem os víveres, os alimentos necessários para saciar a toda aquela gente. E nosso Senhor realiza este milagre, este sinal, como um prenúncio do sacramento da Eucaristia, o pão da vida, o pão descido do céu, como foi falado no Evangelho de hoje. As pessoas começam a murmurar diante da pregação de nosso Senhor Jesus Cristo, porque estão equivocadas, acreditam que Jesus seja uma criatura como nós. Quando Jesus diz: Eu sou o pão que desceu do céu, eles então começam a murmurar entre eles: Não é ele o filho de José? Seu pai e sua mãe não estão aqui conosco? Pela segunda vez, São João fala o nome de José para mostrar o grande equívoco, pois eles acreditavam que Jesus tinha nascido da união de Maria com José. E nós sabemos que o que aconteceu com o Senhor foi obra do Espírito Santo. Jesus não nasceu
do sêmen, da semente de um varão, mas nasceu por obra do Espírito Santo. É o Verbo, é a palavra de Deus que se fez carne no seio imaculado, intacto de Maria Santíssima. E esta permaneceu virgem imaculada antes, durante e após o parto, como nos lembra o terceiro dogma mariano, a Imaculada Conceição. E agora o Senhor também diz que não foi Moisés quem deu o pão descido do céu. O maná, embora tenha sido trazido pelo vento, venha do alto, não é um alimento do céu, mas é um alimento natural que Deus, em sua divina providência, preparou para os seus filhos amados. O verdadeiro pão do céu não nos é dado por Moisés, mas o pão que o Pai nos envia é o próprio Cristo. É o próprio Cristo, primeiro, enquanto palavra. Ele é a palavra, ele é a sabedoria encarnada, como vai dizer São João no seu prólogo, o início do seu evangelho, é o Verbo de Deus que se fez carne, que se revestiu da nossa carne, da nossa natureza humana. E depois, no evangelho, no final do evangelho, o Senhor nos aponta para o sacramento da Eucaristia. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Nós sabemos que, embora os sentidos nos acusem que seja pão e vinho, a fé nos lembra que é o corpo e sangue, alma e divindade de Cristo Jesus. Por isso que Santo Agostinho nos lembra que devemos nos pautar, devemos confiar não nos nossos sentidos, na visão, no tato, no gosto, no paladar, mas devemos confiar nos ouvidos, ou seja, confiar nas palavras de nosso Senhor. Aquele que entrou no cenáculo, deixando as paredes e as portas intactas após a sua ressurreição. Aquele que penetrou o ventre, o seio de Maria, sem torná-lo maculado, manchado, este é o mesmo que tem o poder de dizer: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Portanto, se queremos ter a vida em nós, devemos sempre estar em comunhão com o corpo e o sangue de Cristo Jesus. Na primeira leitura de hoje, nós ouvimos uma passagem do primeiro livro dos Reis, e que nos fala da saga de Elias, que foge para o deserto. Está fugindo do rei Acabe, de uma rainha, de uma mulher iníqua, injusta, Jezabel. E ali ele pretende fazer a experiência com Deus. Ele vai para o Monte Horebe, ao encontro do Monte Horebe, o Monte Santo, para ouvir a palavra de Deus. Mas, caminhando um dia inteiro, cansado, o profeta senta sob a sombra de um junípero, debaixo de um junípero, e ali deseja a morte. Então, Agar e seu filho Ismael, filho de Abraão, com a escrava, Deus também envia o seu anjo para proteger o profeta Elias. Ele providencia pão e água. E através deste alimento, como fala a palavra hoje, Elias pôde caminhar 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe para ouvir a palavra de Deus. O número 40 na Sagrada Escritura significa uma geração inteira. Nos lembra os 40 anos que o povo passou no deserto até chegar à terra prometida. Nos lembra os 40 dias que nosso Senhor se retirou para o deserto e ali foi tentado por Satanás. Então é uma forma de dizer que, assim como Elias, nós também, toda a nossa geração, podemos contar com este alimento. Podemos contar com o pão da vida,
com a palavra de Deus e com a Eucaristia. E assim nós chegaremos ao nosso porto seguro, que é o céu, que é a eternidade. A segunda leitura de hoje, mais uma vez, São Paulo se dirige aos Efésios e a cada um de nós, dizendo que tudo aquilo que fere a unidade, tudo aquilo que fere e quebra a comunhão entre os irmãos, contristece o Espírito Santo. Portanto, devemos lançar fora, nós que fomos alcançados, nós que fomos revestidos de Cristo, pela graça batismal, recebemos este Espírito, nos tornamos sacrário, templo do Espírito Santo, devemos lançar fora todo amarguecer de nós, todos os vícios do velho homem. E uma vez tocados pela graça do Espírito Santo, pelo batismo, fortalecidos na graça pelo sacramento da Crisma, nós somos chamados a nos revestirmos de Cristo. Por isso que o apóstolo São Paulo nos diz: sede bons uns para com os outros. Nós sabemos que nem sempre o mundo, as pessoas se pautam por esses princípios, por estas virtudes. E às vezes é até compreensível, porque são pessoas que estão longe, distantes da graça de Deus, não escutaram essa palavra, são ignorantes na fé, mas aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, foram batizados, foram crismados para confessar a fé, têm contato com a palavra de Deus, é injustificável que nós façamos o contrário. Por isso, nesta Santa Missa, fortalecidos pelo pão da vida, através da palavra e através do sacramento da Eucaristia, vamos pedir que o Senhor nos conceda o seu auxílio, a sua graça, para que sejamos sempre imitadores dele, para que vivamos no amor, para que perdoemos, por mais que tenham nos feito alguma coisa grave, muito mais nos perdoou Deus. Nós não fomos perdoados no pouco, fomos perdoados no muito. E quem somos nós para não perdoar os pais? Vamos também colocar a vida dos nossos queridos pais, aqueles que também exercem uma paternidade em nossa vida, como professores, orientadores, padrinhos. Vamos colocar todos eles no altar do Senhor, entendeu? E também, celebrando hoje a vocação, a vida familiar, rezemos pelos nossos jovens, para que busquem viver o amor verdadeiro, não um amor inconstante, um amor que muitas vezes se parece mais a um macarrão instantâneo, né? A gente quer sempre fórmulas mágicas, né, para viver o amor. O amor verdadeiro é aquele que se pauta na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se queremos um modelo para o amor, é a cruz, é o sacrifício. A gente só pode dizer que ama verdadeiramente uma pessoa quando nós somos capazes de nos sacrificar por ela, né? Então, peçamos nesta Eucaristia que os nossos jovens, trilhando a vida matrimonial, a vida familiar, entendam que o amor verdadeiro é o amor de Cristo para com a sua igreja. Como vai dizer São Paulo, ele se entregou pela igreja, ele se entregou por nós. E peçamos, então, a graça de vivermos também esta caridade, este amor entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.